Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Olá, boa tarde a todos. Queria começar saudando a todos da nossa tradição, como o Motumbá, Saravá, Mucuyu, Aorê, Aboru, Aboiê, todos da nossa tradição de matriz africana. Hoje muito bem representada pelo meu babalorixá, que sempre está comigo, e também pela família Ileolá, meu querido tio Carlito, que eu tanto amo, e a mãe Carmen de Oxum, os dois que presidem essa casa maravilhosa que é o Ileolá, o Minha Shell Poaracá, e hoje eles vão falar um pouquinho pra gente da história dessa casa, que já é aí patrimônio, né, da cidade. E pai, muito obrigado pela presença, como sempre. Boa tarde a todos. Estou muito envaidecido com a presença desses duas ilustres pessoas. Mãe Carmen, minha amiga de muitos anos, né? Longos anos. E Carlito, uma pessoa maravilhosa que eu vi crescer, né? Pai, muito obrigado. O senhor pode começar. Na verdade, para mim, que é um grande prazer estar aqui junto com o pai Caiá, que já me viu desde pequenininho, né? O Ninho, que é meu sobrinho, eu posso chamar assim, né? O Bruno. E é muito importante que nós temos agora um espaço a mais para falar da nossa cultura afro-brasileira, que é tão importante para a gente. E a gente precisa de mais disso, né? A gente precisa de ter um espaço que valorize a nossa religião e valorize as pessoas também que fazem parte dessa religião. É um prazer mesmo. Grande estar aqui. Obrigado. Demoraram, mas vieram. Demoramos muito. Mãe Carmen. O mais importante de tudo isso é o ajô, né? Nós temos o relacionamento de amizade, né? Que isso é uma coisa que faz parte do caráter, né? De nascimento da gente, e o relacionamento espiritual, o relacionamento afro-religioso, que nos faz mais integrados ainda naquilo que nós acreditamos que é o nosso sagrado, né, Pai Carlito, Pai Caiá, Nino, né, a nossa amizade, né, o relacionamento religioso, ele fortalece, Pai Caiolumim e Pai Carlito, fortalece muito mais a nossa convivência, porque aí nós saberemos de verdade que comungamos uma fé única. Mãe, a senhora que hoje é uma grande alorixá de São Paulo, uma grande alorixá do Brasil. E uma militante. E uma militante também, sim, uma grande mulher. Militante valente, viu? Valente. Eu queria que a senhora começasse contando, porque a senhora é mãe carnal, né, para quem não sabe, do tio Carlito, né? Como que começou a história do Ileolá? Porque começou antes dele nascer, né? Sim. O que acontece? A minha família não era uma família de candomblé, né? Não era uma família de candomblé. Eu tive um problema extremamente grave, né? Antes do meu casamento, eu tinha 15 anos de idade, né? Quando a minha 13 anos de idade, a minha mediunidade, ela começou a aflorar dessa data para cá, né? Então, dessa data para cá, eu comecei a ver algumas coisas, né? Quando foi passando o tempo, até uma das coisas muito fortes foi que eu vi umas pessoas que estavam sentadas no sofá da minha casa, e eram pessoas que apareceram na minha casa vários anos depois. E isso começou a aflorar a minha mediunidade. Mas a religiosidade ali na época era espírita? Era espírita, mas nenhuma da minha família era da religião. Ninguém era da religião. Eram pessoas católicas, né? Espiritualizadas. Porque batizavam os filhos, casavam, né, na igreja, né? Aquele processo todo que levava a religião a esse caminho. Quando foi eu me casei, né? Quando eu me casei, eu fui ter o meu primeiro filho, que era o Pai Carlito. Quando eu me casei, eu tive um problema extremamente grave, né? O Pai Carlito havia acabado de nascer. Eu tive um problema extremamente grave de doença. E não era uma doença. Aí meus pais me levaram, o marido na época me levou. Eu tinha 18 anos de idade, eles me levaram para um hospital
Era um hospital de pessoas que tinham uma doença, naquela época era extremamente grave, que era a doença do pulmão. Eu fiquei internada 6 meses e o pai Carlito 6 meses ficou com a minha mãe. Né? Nesse período desses 6 meses, o médico chamou os meus pais e o marido e disse assim, mãe Carmen, não mãe Carmen, a senhora, a mãe Tereza, né, que era minha mãe, seu Juca, né, minha família, a menina, a Carmen, ela tem um problema que nós não conseguimos solucionar, ela não é doente. Ela está aqui, se ela continuar aqui, ela vai morrer. Então, vocês vão levar ela para um centro. O próprio médico disse isso aos 18 anos de idade e meu marido na época não era, porque a família dele era cristã do Brasil, né? Família de antigos, né? De Portugal e de paulistas, assim, do interior, né? Tatuí, vários lugares. Aí a minha mãe ficou muito desesperada na época, muito nervosa na época, tudo. E mesmo assim, que é uma pessoa muito conhecida, a dona Antonieta, que era uma senhora que tocava Angola na época, Umbanda também, né, pai Caiolo me deve conhecer, eu fui para casa, não para casa dela, mas ela disse, olha, tira essa menina daqui, já que o médico mandou tirar, tira essa menina daqui, porque ela precisa de fazer obrigação. Foi isso que começou. A primeira obrigação que eu fiz foi uma obrigação de Nagô, foi com Cleide de Oxum, né? Que a minha madrinha de Oruncó, inclusive, é a mãe Célia de Becém, né? Eu fiz esse santo dentro do Nagô. Pai Carlito havia acabado de nascer, né? Era pequeno, havia acabado de nascer. E quando eu saí de lá, eu fui fazer o santo por conta da saúde, mas não por conta do relacionamento religioso, porque minha família não era da religião. A senhora não tinha envolvimento nenhum, né? Nenhum, pai Caiolo. Achou esse caminho para levar a senhora? Esse. O caminho que me direcionou, né, foi esse, foi o mesmo que direcionou o pai Carlito, porque nessa época era muito difícil fazer o santo, era muito complicado raspar o santo. Inclusive, uma coisa muito, assim, até pitoresca, né, que aconteceu na minha obrigação, que eu convidei a minha família, os meus tios, os irmãos dos meus pais, assim, para ir na feitura, e eles foram todos vestidos com saia longa, com vestidos... Pra festa, né? Pra festa, com terno, gravata, né? Porque eles não tinham noção nenhuma o que era a religião. A religião. E ali, naquele momento, né, eu deveria estar com 19 para 20 anos, foi quando nasceu o meu santo. Tudo começou. E hoje temos essa casa maravilhosa, essa Sim. família maravilhosa, né, mãe Carmen? O axé, eu digo todos os dias da minha vida, eu sou extremamente grata ao axé, ao sagrado, por ter sido feita de orixá. Eu não saberia ser outra coisa, né? Eu fui secretária, trabalhei como secretária executiva, fiz uma série de outras coisas, varri chão, fiz um monte de coisas como era possível. Porque meus pais, Caiolo, eram extremamente pobres, extremamente. Meu pai era pedreiro, mestre de obras, tudo. E minha mãe era uma senhora que tinha um defeito físico, mas ela trabalhava muito como diarista e como empregada doméstica, né? E quando acabava o serviço, assim, que meu pai não tinha, meu pai puxava uma carroça, né? Eu não tenho vergonha nenhuma, muito pelo contrário, eu tenho orgulho. Isso. Ele puxava uma carroça e a gente junto. Então a gente aprendeu que a vida não é fácil, né? E ser babalorixá é mais difícil ainda do que a vida que nós tínhamos, né, filho? A senhora continua puxando a carroça. Eu continuo diarista. A vida religiosa me trouxe a disponibilidade de viver, né? De viver numa situação dentro de um país, né? Que me orienta, né? Porque nós somos formadores de opinião. E nós, como formadores de opinião, nós temos como orientar
né? O ser humano, o filho, o irmão, o amigo, aquela pessoa que te procura. Se você não tem bagagem, como que você vai falar de fonte própria o que fazer? Sim, mãe, só para ver se eu consegui entender. Então, o Ileolá, ele começa com a feitura da senhora e se oficializa mesmo como Ileolá o Minha Xeu Poaracá, com a feitura do tio Carlito. Assim, o Ileolá, ele tomou um nome, né? Nós fizemos um nome na junção, mas o pai Carlito já era feito muito antes, porque a primeira obrigação que o pai Carlito fez, o pai Carlito tinha 2 anos de idade. O pai Carlito, ele virou dierê, né? Aos 2 anos de idade, né? E nós ficamos muito assustados, né? Porque ele pulou do berço, um berço alto, que ele não conseguia pular desse berço, e ele pulou do berço, e na hora que eu fui pegar ele no colo, ele falou, não, tia, me larga, me larga, me larga. Naquela hora ele já estava incorporado aos 2 anos de idade. Então, essa mesma senhora, dona Antonieta, né? Ela me orientou, ela disse para mim, eu chorei, tudo, fiquei nervosa. Ela disse para mim, ele está incorporado. Então, a primeira obrigação do pai Carlito, que tem muitas pessoas que acreditam, né, que o pai Carlito, a primeira obrigação que o pai Carlito teve foi com o pai Wilson. Mas a primeira obrigação primária que o pai Carlito teve, e desconsiderada, porque as pessoas naquela época não consideravam Nagô, né, achava que Nagô não era assim, religião e não era nação. Então, as pessoas acreditam que ele foi feito, a primeira obrigação que ele fez, o que eles viram, o que assistiram, foi quando o pai Wilson fez a primeira obrigação dele. Saudoso né? Wilson. O saudoso Olorum Axaindê, né? Um homem valoroso também. Então, as pessoas, por falta de conhecimento, então, eles acreditam, né, que o Ileolá começou agora no ano de 1996. Mas o meu amigo Caiolomim sabe perfeitamente que não. Sou testemunha viva. Viva. Então é muito bom a testemunha. Então começou muito antes. Muito antes. E aí agora, depois disso, tio Carlito, se o senhor puder continuar, para continuar a história da segunda parte aí. Que já é bem dividido, né? Que já é gestão. O que acontece, né? Juntou-se. Nós começamos na casa de Oxum, que é a matriarca da casa do Candomblé, não tem outra, né? A nossa mãe. E aí, quando nós compramos essa sede, que é em São Bernardo do Campo, que já tem, foi em 1996, foi a junção, porque eu jamais teria uma casa de Candomblé só para mim. Né? Eu não iria fazer uma casa de Candomblé para mim se eu sou filho de uma Ialorixá. E nós temos uma família religiosa, que na verdade essa casa tem 21 anos agora, o Ileolá, o Minha Xeu Poaracá, que é tombado patrimônio do município, e agora nós estamos pleiteando o tombamento estadual, que é muito importante. Por quê? Porque nós vivemos lá dentro do Ileolá como uma família afro-brasileira, de tradição de matriz africana. A gente acorda de roupa de santo, come com segmentos religiosos, a gente se comporta religiosamente. Então, isso que é muito importante lembrar, que a casa, Ninho, ela tem ela é tombada patrimônio, não só porque é uma casa grande, uma casa bonita, ou porque tem... É um conjunto que fez esse Ileolá ter esse peso dentro da religião afro-brasileira. Né? Nós temos amizade com casas tradicionais, que são o Cantuá, né, que de nossa mãe Carmen de Oxoguian. Nós temos amizade com a casa de Oxumaré, do Babapecê. Nós temos amizade com casas do Nordeste, né, com outras casas de Candomblé, com o Axé Muritiba, que são casas tradicionais também, aonde nós vivemos de uma maneira tradicional da cultura africana, da cultura religiosa. Né? A gente come do abate religioso, a gente se veste com paramentas, com roupas confeccionadas em casa. Então, o Ileolá, na verdade, depois que ele fez essa sede, né, que Oxum nos proporcionou esse encontro de Oxum e Oxumaré, que é o encontro das águas, né, o encontro do arco-íris com a água. Então, o que acontece? Ali se tornou uma comunidade afro-brasileira,
onde a gente luta pela religião e convive o tempo todo nessa maneira religiosa de ser. É lógico que a gente vai ao cinema, é lógico que a gente vai dançar, é lógico que a gente vai comer, é lógico que a gente vai passear. Mas dentro do Ileolá, nós temos essa cultura de seguir essa tradição. É tanto que no Ileolá a gente não usa bermuda dentro do Ileolá, a gente não bebe desgovernadamente, que já é uma cultura nossa. As pessoas procuram o Ileolá para um apoio, as pessoas procuram o Ileolá para conversar, vai as famílias, os idosos, as crianças. Então, é uma casa afro-religiosa, né, que tem a tradição de família, porque lá tem eu, mãe Carmen, tem pai Claudinho, que é meu irmão, tem o Ivan, tem o Vinícius, que é o Elemoxó, tem o Júnior, as esposas, tem as netas, os sobrinhos. Agora o Lodumare me presenteou a mim e ao meu esposo, porque eu também sou uma pessoa que sou casado dentro da religião afro-brasileira, né? Eu sou uma pessoa homossexual, não tenho vergonha de dizer isso, e é importante que a minha religião não tem a casa fechada nem a porta fechada para ninguém. O candomblé não pergunta para você o que você é, ele recebe você. Então, eu tenho um filho, né, eu tenho um filho também dentro da minha família. Então, o que é importante mostrar da nossa religião? Nossa religião, ela é uma religião aberta às pessoas, né? E a Casa do Candomblé, ela é uma igreja como qualquer outra, só que nós temos uma grande diferença. Nós acolhemos todas as pessoas. O que nós pregamos dentro da nossa religião é o caráter, é o comportamento, entendeu? Então nós explicamos, olha, se você for uma pessoa que for viciada em algum tipo de droga ou em algum tipo de atitude negativa, isso é um livre arbítrio seu, só que isso te faz mal. O orixá, ele mostra para a pessoa, ó, isso vai te fazer mal, isso vai te fazer mal. O que é bom para você seria fazer assim. Então é assim que a gente se comporta dentro da Casa de Candomblé. Parabéns. Tia, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, para a gente ir encerrando, que é uma pergunta bem que eu já tinha, era uma curiosidade minha perguntar, e vou perguntar aqui. Quando foi, óbvio, há muitos anos atrás, a gente sabe, a nossa tradição, ela vai se passando de pai para filho, e coisas novas vêm vindo conforme, né, a globalização vai acontecendo, sim, mais africanos vêm vindo. Então a gente vai sempre descobrindo formas novas de cultuar o orixá, não sei o quê. E a gente sabe que Oxumaré é um orixá que na época também era de um culto mais desconhecido, né? Era mais distante da realidade de alguns dos babalorixás da época. Então, hoje eu quero perguntar para o senhor, que a gente sabe que tem aquelas pessoas que falam, ai, nossa, mas o Carlito é de Oxumaré, mas aí vai lá uma pessoa de Jeje cantar na casa dele. Ai, não sei o que, né? Tem essas coisas, a gente sabe. Tem sim. Como que foi para o senhor lidar com essa questão de se mostrar que o seu orixá é daquela forma, é cultuado daquela forma, e o senhor não tem problema com isso? Então, o que acontece, né, que é bom a gente lembrar? O culto de Oxumaré, de Oxumare, de Exumare, né, que é o culto da Nigéria, que é o culto iorubá, ele veio um culto muito restrito. Quem chegou no Brasil primeiro foram o povo de Daomé. Quem chegou primeiro foram os Jeje. E o culto de Oxumaré, ele se assimilou, como é assimilado também na Nigéria, como é assimilado também no Benin, que é um culto de Dan. Na verdade, o culto é o culto de Dan. É difícil você... Hoje, com pessoas mais jovens, né, de iniciação, você encontra a pessoa com o Orucó, que é o nome, Oxumaré Ladê, vamos supor. Mas, na minha época para cá, na minha época de iniciação, na minha existência, todas as pessoas iniciadas começam com Dan fulano, Dan ciclano. Isso. Entendeu? Então, o culto de Dan, ele é predominante. Olha, eu vou em casas tradicionais da Bahia, que é a nossa matriz, né, o candomblé de Queto é a matriz, é na Bahia, e todo o culto é feito o ritual no sentido do jeje, no sentido do... O jeje é presente. O presente é o jeje. Inclusive, na verdade, né, nós podemos dizer, Pai Kaihané, não existe o candomblé Queto puro, jeje puro, não, muito pelo contrário. E Angola pura. Por quê?
Porque se você analisar, as primeiras nações que chegaram foi o quê? O Jeje e o Angola. Foram os primeiros. Quando se falou de Dan, entendeu? A gente fala, que até no Jeje mesmo a gente chama um iniciado de Dan de Ogorense. Na Angola, Angorense. Que é do que? De Angoromeia, de Angorô. Então, quer dizer, tem uma ligação. O culto de Oxumaré e o culto de Dan, na minha opinião, não discordando da opinião de pessoas que chegaram agora com tradições africanas, é o mesmo culto. Entendeu? Inclusive, a gente, quando rezava no Roncó, era... a palavra, já estamos falando já uma palavra, Jeje. Roncó. A gente rezava o quê? Nós rezávamos o Currã, que também exatamente. É Jeje, né? A saudação de Oxumaré na nação de Queto, na nação Nagô e na nação de Jeje é Arroboboi. Então, quer dizer, nós estamos louvando. O culto de Dan é o culto predominante do Brasil. E eu vi um vídeo, podem todo mundo procurar, tem um vídeo que mostra uma passagem por um jardim sagrado no Benin, onde tem Aidô Edô, que é Bessem, né, que é Dan. Tem lá, esse aqui é o quarto de Aidô Edô. Aí o rapaz que está, o rapaz está fazendo ali a visitação, explica para as pessoas, em Yorubá, Oxumaré, em Jeje, Aidô Edô. Então, quer dizer, Dambala, Aidô Edô, Dan. Primeiro que Dan é o culto mais antigo que nós temos presente, porque Dan é um culto que veio do Oriente e não da Nigéria e nem do Benin. O culto de Dan vem da família, vamos usar o mais antigo, da família de Moisés, que era da família de Dan. Achei, pai. A gente tem que fazer um programa só para falar desse... A gente tem que fazer um programa só para falar do culto de Dan. Isso. Mas, por enquanto, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito a história do Ileolá, né? É uma honra. Mãe Carmen, por favor, passe o endereço da senhora, caso alguém queira continuar o papo tão gostoso. Ai, que ótimo. Olha, é o Ileolá Ominha Xeopoaracá. Nós temos como telefone 11 4342 3740. Nós temos o 99763 3813. O 974441018. Eu vou aproveitar o momento também, vou falar do AG, né, do Babalorixá e Babaegbé Cláudio de Oxum, né, que é filho da minha casa também, que é o rei das paramentas, inclusive pai Caiolomim e mãe Iemanjá, e todos se vestem e se ornamentam com as paramentas da nossa casa. Então eu tenho um prazer muito grande de responder a tudo e a todos, né? Porque, como eu disse, o mais importante para nós é o que está acontecendo aqui nesse momento, Nino. É muito importante isso. Nós nunca esperávamos que teríamos uma televisão falando das religiões de matriz africana. Axé. Muito obrigado. Axé. Tio, quer mandar um abraço para alguém? Eu quero mandar um abraço para todas as pessoas da religião afro-brasileira. E eu quero agradecer. Quero agradecer ao Pai Kayá, quero agradecer ao Ninho. Quero dizer que o Ileolá está aberto para todos. É uma casa tombada patrimônio do município de São Bernardo do Campo. Né, nós temos no Ileolá, tem o Facebook, tem o site, vocês podem visitar. É uma casa aberta para todos. Né? Nós temos pessoas de diferentes etnias, de diferentes maneiras de viver. E eu quero dizer para vocês que o candomblé afro-brasileiro, ele é aberto às pessoas. Nós não somos pessoas que fazemos só o mal, é muito importante lembrar isso. Porque o mal está na cabeça das pessoas e não na sua religião. E eu quero convidar a todos para conhecer a nossa religião afro-brasileira, que é uma religião tão bonita quanto as outras. Nós somos membros do Fórum Interreligioso da Secretaria do Estado de São Paulo, né, reconhecido pelo governo, então lá onde tem várias religiões. Então eu quero que você venha conhecer a nossa casa também, que será um prazer. Está de portas abertas. Axé. 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 Muito obrigado a todos que nos assistiram e até semana que vem.